sou o professor Emerson e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de História do Direito. Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de História do Direito. Hoje estaremos discutindo a temática Origens Históricas do Direito Francês e as contribuições do texto hoje são do professor Eugênio Fatini Neto, que vai trazer informações importantíssimas para nós conhecermos um pouco mais sobre este tema. Vamos então ao nosso primeiro slide. Ainda que seja o resultado da simbiose dos ideais da Revolução Francesa, do Iluminismo e do justnaturalismo esclarecido do século XVIII, o direito francês moderno, especialmente o direito civil, como obra cultural que inevitavelmente é, reflete também uma longa evolução histórica. Houve rupturas importantes, é bem verdade, mas há também uma grande continuidade com um passado que se perde nas brumas da história. Sem medo de errar, pode-se dizer que o direito civil francês foi o feliz resultado da combinação do droit écrit do sul da França, de origem romanista, com o droit coutumier no norte francês, baseado nos costumes germânicos. Tal simbiose somente se explica à luz da história. Segundo a sintética reconstrução histórica feita por Zweig-Coates, mesmo após a queda do Império Romano, em 476, o direito romano permaneceu vigendo, em razão do princípio da personalidade das leis então vigorante. Aqui o texto aborda a evolução do direito francês, destacando as suas origens e influências. Ele explica que, embora o direito francês moderno seja fruto das combinações dos ideais da Revolução Francesa e do Iluminismo, e também do justnaturalismo do século XVIII, ele também reflete uma longa evolução histórica dentro do seu processo. Vamos então ao nosso próximo slide. Em 506, o rei visigodo Alarico II promulgou a famosa Lex Romana Visigotorum, também conhecida como Breviarium Alaricianum. Essa lei retomava substancialmente o Codex Theodosianus e era destinada a reger as relações jurídicas dos ex-súditos romanos que habitavam o reino visigodo, no sul da França. Isso fez com que o conhecimento do direito romano, adaptado e vulgarizado, não se perdesse de todo no sul da França. Assim, a partir do final do século XI e ao longo do século XII, quando os estudos jurídicos foram retomados na Itália setentrional, com a fundação das primeiras universidades, com a primazia de Bolonha, aplicando-se o método escolástico para a análise do texto do Digesto Justinianeu, rapidamente esse novo método acadêmico de ensino do direito romano pode se espalhar também pelo sul da França, onde, já no século XII, foram fundadas as universidades de Montpellier e Toulouse. Aqui o texto trata da preservação e da influência do direito romano no sul da França após a queda do Império Romano. Em 506, o rei visigodo Alarico II promulgou a Lex Romana, conhecida também como Breviarium Alaricianum, que adaptava o Codex Theodosianus para os ex-súditos romanos no reino visigodo. Isso evitou que o conhecimento do direito romano pudesse ser completamente perdido nessa região. E assim, prevalece então esses conceitos básicos da lei romana. Vamos então ao nosso próximo slide. Essa área geográfica correspondente ao sul da França, que abrangia cerca de 2/5 partes do território francês, passou então a ser conhecida como Pays de Droit écrit, em razão dos textos escritos do antigo direito romano que ali ainda eram conhecidos e aplicados no norte de França vigia o direito costumeiro de origem germânica, especialmente o dos francos, fundado substancialmente na chamada Lex Salica. Essa região passou a ser conhecida, em razão disso, como o Pays de Droit coutumier. Não se tratava de uma divisão rigorosa, porém, porque costumes germânicos também não eram desconhecidos no sul da França, Bordeaux e Toulouse, por exemplo, também tinham seus costumes, ao passo que no norte francês não era raro invocar-se o direito romano nas hipóteses de lacunas e omissões do direito costumeiro, o que era muito comum em algumas matérias, especialmente no direito dos contratos. Entendia-se que o direito romano podia ser aplicado. Aqui o texto aborda a divisão jurídica na França medieval, destacando as diferenças entre o sul e o norte do país. No sul da França, conhecido como país da lei escrita, aplicava o direito romano escrito, preservado e adaptado ao longo do tempo. Já ao norte,
chamado país do direito consuetudinário, seguia o direito dos costumeiros germânicos, principalmente da Lex Salica. Vamos então ao nosso próximo slide. Além do direito romano vulgar, mantido no Midi francês, e do direito costumeiro germânico, vigente no norte da França, outras duas fontes do moderno direito francês devem ser lembradas. Refiro-me à obra legislativa régia e à doutrina. Na ausência de um poder legislativo, ao longo de toda a Idade Média e a moderna, os reis franceses ocasionalmente assumiam o papel de legisladores, editando ordenações. Até o século XVI, tais ordenações disciplinavam substancialmente aspectos do sistema feudal, questões procedimentais e administrativas. A partir do século XVI, com a Ordonnance de Moulins, de 1566, exigindo prova escrita para os contratos e criando a figura da hipoteca judiciária, principalmente do século XVII, houve uma mais incisiva intervenção legislativa em áreas do que hoje se denominaria direito material. Aqui o texto destaca duas importantes fontes do moderno direito francês, além do direito romano vulgar e do direito costumeiro germânico: a obra legislativa régia e a doutrina. Durante a Idade Média e Moderna, em ausência de um poder legislativo formal, os reis franceses ocasionalmente atuavam como legisladores, emitindo orientações, ordenações que disciplinavam aspectos do sistema feudal, questões procedimentais e administrativas. Vamos então ao nosso próximo slide. Ao se discorrer sobre as fontes do Código Civil francês, não se pode deixar de referir também a doutrina. De fato, nos séculos 17 e 18 encontramos os primeiros juristas cujas obras influenciaram parte substancial do direito privado francês, quando de sua codificação. Obrigatória referência, aqui, deve ser feita a Domat, amigo de Pascal e por ele influenciado. Escreveu importante obra denominada emblematicamente de Leis lois civiles dans l'ordre naturel, em que buscou sistematizar e adaptar o direito romano aos novos tempos, à luz das ideias justnaturalísticas então em ascensão. Especialmente no que se refere à responsabilidade civil, Domat influenciou notavelmente a concepção francesa da responsabilidade civil subjetiva. É dele a base da redação do célebre artigo 1382 do Código Civil francês, que posteriormente influenciou o Código Civil italiano, o artigo 159 do Código Civil brasileiro de 1916 e o artigo 186 do Código Civil vigente no Brasil, dentre outros. Aqui o texto aborda a influência da doutrina na formação do Código Civil francês, destacando a importância dos juristas do século XVII e século XVIII. Entre esses juristas destacam-se Domat, amigo de Pascal, que escreveu Leis Civis em sua ordem natural. Nesta obra, Domat sistematizou e adaptou o direito romano aos novos tempos, influenciado pelos ideais justnaturalistas emergentes. A todos vocês, espero que tenha contribuído para conhecer um pouquinho mais sobre esta temática. Nos encontramos no nosso próximo vídeo. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal e não esqueça de acionar o sininho para receber nossos novos vídeos. Se quiser deixar críticas e sugestões, coloque nos comentários. Sua opinião é muito importante para nosso canal.